Olá, boa noite para quem está aqui me assistindo pela primeira vez. Meu nome é Jane Bernardelli, sou professora de pintura em tela, criadora do método Pintando Telas e há quase 20 anos eu ajudo pessoas a realizar o seu desejo de aprender a arte da pintura em tela. Se você quer pintar lindas telas usando um método simples de fácil compreensão, seja por hobby, seja porque você quer um tempo para você relaxar, ou se você quer levar mais a sério e quer até se tornar um profissional, isso não importa, tá? Só lembrando que serão 4 aulas no total. 4 aulas, gente, segunda, terça, quarta e quinta. E lembrando que a aula 1, que foi a aula de ontem, ela está liberada para você assistir. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você vai lá e assiste. Porque é uma sequência de aulas, gente. A primeira aula eu fiz o esboço na tela, deixei preparado para hoje estar iniciando essa pintura. Lembrando que estamos trabalhando com tinta a óleo, tá? Eu falei também um pouco sobre o método que eu desenvolvi. Esse método não surgiu em um estalar de dedos, né? Foi durante anos detectando a dificuldade dos meus alunos, batendo a cabeça daqui e dali, formando um compilado de ideias, onde fez com que eu criasse esse método. Eu falei como pessoas comuns, né? Até mesmo sem saber o desenho, começaram o curso e agora estão pintando lindas telas. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar na prática como fazer mistura de cores, vou dar início na nossa pintura. Grande parte dela será feita hoje, a pintura que nós começamos ontem, muitas pessoas acompanhando, algumas fazendo junto, outras só assistindo. Isso é tão bom, sabe? A gente poder levar para vocês e às vezes a pessoa está querendo fazer algo diferente, certo? E algo para se sentir bem, né? Para pintar. E olha só, a arte da pintura em tela está fazendo um bem enorme, né, para as pessoas. Ela causa transformação nas pessoas. Nós precisamos de algo para melhorar nosso emocional. Todos nós temos que extravasar, não é? De vez em quando. E a pintura, ela já foi comprovada cientificamente que ela é uma terapia muito usada hoje em dia. E se você estiver bem emocionalmente, que ótimo! E a arte, ela vai manter o seu equilíbrio emocional. E não vai pensando que é só para quem está passando por um momento, né, difícil, problema de depressão, de estresse do dia a dia. Não, ele serve para manter o equilíbrio emocional. E deixa eu te explicar por que que isso acontece. Por que que a arte, ela trabalha o nosso emocional. Quando você está fazendo a arte da pintura em tela, por exemplo, você tem que se conectar ali com o que você está fazendo. Obrigatoriamente, você precisa se concentrar no presente. E você vai colocar toda a atenção nesse processo de aprendizado. Você precisa se atentar a cada detalhe que você está fazendo, na maneira de pincelar, na mistura de cores, e você fica tão atento ali, você entra naquele momento que aí exige, né, a sua concentração para aquele momento. E o que que acontece? Você para de se preocupar com as coisas que estão acontecendo lá fora e se concentra naquilo que você está fazendo. Por isso é tão bom. Para mim, a arte, ela deveria ser praticada por qualquer pessoa, sem exceções. Tanto a arte da pintura em tela, como qualquer um outro tipo de arte. Os benefícios que a arte traz para a vida da gente é muito grande. E eu posso te dizer que é uma combinação de você satisfazer você mesmo, seu ego, né, da sua autoestima, né, e também assim, uau, fui eu que pintei esse quadro, que lindo que ficou, eu atingi o objetivo que eu queria, o meu sonho era pintar uma tela e que ela ficasse linda. E aí você vai ter sempre mais e mais e mais para aprender. Isso é muito bom. E olha só para você ver o depoimento dessas pessoas, desses alunos. Olha o que eles falam aqui nesse vídeo. Eu trabalhava com saúde, né? Embora é uma profissão que eu gostava muito, né, de trabalhar, mas era desgastante porque tinha muita cobrança e é um serviço de muita responsabilidade. Era um momento muito difícil.
né, que eu estava passando e eu precisava disso. Eu precisava de uma luz no fim do túnel. E isso a minha vida se transformou. E para mim não tem coisa melhor na vida do que estar aqui na pintura, né? Então eu aconselho aos jovens, às senhoras, né? Qualquer idade, porque você imagina, eu estou com 83 anos e fui capaz de pintar. Fazer uma pintura, já pintei 65 quadros. Deixar de pintar enquanto eu estiver saúde, que Deus me dê saúde, eu vou continuar pintando, enquanto Ele me der. Estou firme aqui para pintar. Foi muito bom para mim, porque retomar essa parte criativa, né, me ajudou bastante, até no meu lado profissional. E olha só, além de você ficar bem, você ver a sua capacidade, você perceber a sua capacidade, aliás, você pode ganhar dinheiro com isso. Quer coisa melhor do que você fazer um trabalho, ficar feliz e ainda ganhar dinheiro com isso? Né? Você pode vender o seu trabalho e saber que aquele trabalho seu está na casa de alguém e aquela pessoa está satisfeita, olha para aquele trabalho e fala, essa pessoa manda bem no que ela faz. Isso é muito, deixa a gente muito satisfeito, eu posso dizer. Gente, mesmo amando a pintura em tela, mesmo sabendo de tudo isso que eu acabei de te dizer, é mais fácil dizer, eu não tenho tempo. Quem é que nunca disse essa frase na vida, né? Quem nunca disse que atire a primeira pedra, né? Esse é um vilão de quase todo mundo. Um tempo atrás, na minha época de faculdade, uma loucura, estágio, filha pequena, eu estava em um nível de estresse absurdo. E eu me dei conta de que eu não estava pintando mais, né? E por conta da faculdade, por conta dos afazeres, pois é, eu parei de pintar por um tempo. As ideias vinham na minha cabeça e a necessidade era muito grande de botar para fora as minhas ideias, de ter um tempo só para mim, né? De se conectar comigo mesma. E eu já estava em um momento que eu estava dizendo chega. Sabe quando você está no seu momento chega? Não sei se você já teve isso na sua vida. Quando você está nesse momento que você fala, já estou no meu momento chega, é porque você está precisando de alguma coisa para aliviar todo esse estresse. Na verdade, é melhor que você nem espere o momento chegar na sua vida, né? Melhor começar antes de chegar esse momento. E aí, como eu estava dizendo, né, o meu interior ali dizia, se vira, arruma um tempo para você fazer pintura, você precisa pintar. E eu vi que aquilo era prioridade para mim, mesmo com tanta coisa para fazer, né? E eu precisava pintar, então eu dei como prioridade. Porque se eu não colocasse a pintura como prioridade na minha vida, eu ia explodir. E sabe qual horário que eu fazia as minhas pinturas? Às terças-feiras eu me lembro que eu não tinha aula na faculdade. Então eu colocava a minha filha para dormir, né? Fazia as minhas coisas e ali era o momento que eu tirava para mim. Era o momento que eu relaxava, colocava uma música gostosa e aí eu ficava até 2, 3 horas da manhã pintando. Aí eu comecei a voltar ao normal, né? Eu comecei a respirar o meu mundo. Aquele era o meu momento. Isso me ajudou a conter a ansiedade, porque quando você se concentra na pintura, é sensacional. Você consegue imaginar como isso é bom? A partir daí, ficou muito claro aí na minha cabeça que eu precisava disso, né? Aumentou a minha concentração, a minha percepção e dali para frente eu comecei a perceber que não acontecia só comigo. E meus alunos, a vida toda, me deram depoimento, tanto dentro do ateliê, quando eu dava aula presencial, como no online. As pessoas dizem como é bom. Então eu percebi que não era só para mim, que não estava louca não, que realmente é uma coisa incrível na vida das pessoas. Dito tudo isso, fato é que o dia tem 24 horas para todo mundo, para um empresário, para quem trabalha em casa, para uma pessoa aposentada, né? Então, será que você tem tempo? Sim, você tem. Você talvez não está dando prioridade a uma coisa que você tanto quer, que vai te fazer um bem enorme,
né? E que você sempre sonhou, de repente, em fazer pintura em tela. E tá aí o momento de você começar a fazer. Não vai guardar na gaveta novamente esse sonho que você tem de aprender pintura. Como eu disse, é prioridade. A nossa saúde mental é prioridade. A necessidade de ter algo para nós como hobby, o nosso corpo, a nossa mente, ela pede isso. Mas infelizmente, nem sempre a gente se dá conta disso. A gente não percebe isso. A gente vai perceber quando a gente está realmente necessitado, né? Veja bem, se o seu tempo é precioso, você percebeu isso, você percebeu a necessidade, né? Que você precisa ter um hobby para você, né? Então, tenho certeza também que você já percebeu que você precisa de um método eficaz, onde vai otimizar o seu tempo, onde você, dentro de pouco tempo, você vai estar pintando telas bonitas da maneira que você quer. Se você quer se tornar um artista, né? Se você quer só fazer por hobby, isso não importa, né? O que você quer, o seu objetivo, você vai alcançar. Então, chega de desculpas. Vamos dizer para nós mesmos, chega de desculpas. Lembra da aula de ontem, quando eu falei que quando eu comecei a pintar, minha mãe comprou algumas tintas e pincéis e eu comecei a pintar sozinha, porque a minha mãe não tinha condições de pagar, não tinha a facilidade que a gente tem hoje em dia, né? A gente morava na roça. E você não acha que isso era uma boa desculpa para eu não começar a pintar naquele momento? E eu fiz, deu certo. No entanto, que eu tô aqui hoje falando com vocês, aquilo que era um hobby se tornou uma profissão. Olha que incrível! E hoje eu tô aqui dando a oportunidade para você fazer esse treinamento online, onde há muita chance de dar certo para você também, em um curto período de tempo, né? Você não precisa passar por tudo aquilo que eu passei. E atualmente eu tenho esse treinamento online, esse curso que pode levar o conhecimento para as pessoas e fazer com que elas aprendam em pouco tempo. Não precisa ficar gastando tempo, energia com tantas coisas, que tem muita coisa no mercado, então a gente acaba ficando confuso, né? E olha só, na aula de hoje eu vou fazer para vocês, eu vou começar aqui a paisagem. Eu vou te falar uma coisa, qual é a primeira coisa que você deve fazer antes de colocar a tinta na paleta? É pegar a sua referência, tá? Se é uma foto, né? Se é de uma foto que você vai fazer, ou se é da sua própria imaginação. Mas fato é que você precisa elaborar antes de começar a colocar suas tintas. Pensar, eu quero muita luz, eu quero pouca luz, como é que tá aqui na foto, né? Você tem que estudar primeiro isso, elaborar na sua cabeça para depois você começar a pôr na paleta. Não adianta colocar ali um monte de cores e sair misturando de qualquer jeito, que isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Só que isso com o tempo fica automático, porque você já vai saber, né? Você olha ali e fala, eu vou fazer de tal forma, vou pegar tais cores, misturar e vai assim, assado, e aí você já sabe o que fazer e fica muito fácil. Mas para isso, dentro do treinamento fechado, eu elaborei aulas somente de paleta de cores, somente de mistura de cores, falando na teoria, na prática, para você aprender realmente como fazer isso e facilitar a sua vida na hora de pintar, né? Para você saber pegar uma foto, uma referência e passar isso para a tela. E eu vou falar mais para você do treinamento online no final dessas aulas, tá? Mais pro finalzinho, não da aula de hoje, mas acho que na quarta aula, aí eu vou falar tudo certinho, como é que funciona esse treinamento. Então bora lá, vamos começar a nossa pintura na prática. Pessoal, quem for pintar junto comigo, presta muito atenção no que eu vou falar agora, tá? Eu vou pintar com tinta óleo, portanto, eu vou fazer umas misturas aqui, vou usar óleo de linhaça para misturar na tinta. Você que tá pintando aí na sua casa com tinta acrílica, pelo amor de Deus, não use óleo de linhaça, muito menos diluente. Você vai apenas diluir a sua tinta com água, tá bom? Somente água. Você vai pegar, se a sua tinta acrílica estiver um pouquinho firme, você pega algumas gotinhas de água e mistura na tinta, somente água, certo? Então, vamos lá, vou fazer o procedimento aqui
porque eu vou pintar com tinta óleo, então eu preciso fazer o procedimento aqui do óleo de linhaça e tudo mais. Bom, vamos lá então, eu vou começar aqui, dar início, hoje nós vamos dar início aqui na pintura, certo? E então eu vou começar colocando as tintas aqui na paleta. Eu tô trabalhando, vou pintar essa tela com tinta óleo. Então a gente vai precisar misturar um pouquinho de óleo de linhaça em cada uma das tintas, tá? Obviamente que se você não tiver óleo de linhaça, você pode pintar sem óleo de linhaça, mas o óleo de linhaça é bem importante porque ele vai deixar a pintura com uma certa desliza melhor na tela, um pouco mais de leveza. Coloquei aqui o branco, o azul e o carmim. Quem for pintar com tinta acrílica, coloca somente esses três por enquanto. Essas três primeiras aqui, ó, branco, azul e carmim. A partir aqui do vermelho, já não coloca mais a tinta. Coloca só essas três cores aí na sua paleta. Por quê? Porque se você colocar todas as tintas, quando você for pintar a parte ali do primeiro plano, onde vai ficar a parte das flores, né? Já vai estar seca a sua tinta. Aqui está todas as cores, eu coloquei porque é tinta óleo demora para secar, então eu posso já colocar aqui todas as cores sem problema nenhum. Pinga aqui umas 3, 4 gotinhas de óleo de linhaça, tô colocando um pouco mais aqui porque é bastante branco, né? Vou usar bastante branco, tá? Já coloco uma quantidade maior de branco porque nós vamos usar bastante ali no céu, né? Fazer as nuvens, né? O aspecto ali de nuvens, nós vamos usar bastante branco. As outras cores, você pode perceber que eu coloquei bem menos. Tira aqui, ó, no papel ou num paninho que seja e pinga mais umas 3 gotinhas, 2, 3 gotinhas na outra cor e vamos misturando, tá? Mistura bem o óleo de linhaça na tinta, não deixa mal misturado não, porque quando você vai pintar vai ficar aquela parte ali toda com óleo, nadando óleo na tinta, né? A tinta ela tem que ser bem, você vai colocar óleo, mistura bem, tá bom? Mistura bem misturadinho mesmo. Por isso que a gente usa a espátula. Misturou bem misturadinho. Vou colocar mais um pouquinho. A tinta, muitas vezes, por exemplo, gente, a da Gato Preto, ela é bem firme, bem consistente. Então, normalmente, a gente tem que pôr um pouquinho mais de óleo. As tintas, se for da Acrylex, elas são bem diluídas, quase nem precisa óleo. Precisa muito pouco, pouquíssimo óleo, tá? Então, aqui, ó, tô misturando bem misturadinho. Vou misturar todas as tintas, colocando um pouquinho de óleo. Se você quiser usar pipeta ou seringa para colocar o óleo de linhaça, tem pessoas que usam. Eu prefiro com a espátula mesmo, eu acho mais prático, né? Coloco 2 gotinhas, às vezes 3 gotinhas ali. Mas como eu já estou acostumada a fazer constantemente, então eu já sei a textura, né? Como que a tinta tem que ficar. É como, sabe quando você tira a margarina da geladeira e deixa ela um tempinho fora? É mais ou menos essa consistência que tem que estar a sua tinta, tá? Não muito firme, mas também não muito molenga, muito líquida, né? Porque aí atrapalha, quando você for pintar, vai ficar muito aguada a sua tinta. Ok? Se você sentir que ela ainda tá muito firme, coloca mais um pouquinho de óleo. Opa, fiz uma caquinha aqui. Encostou no azul, já ficou verde, né? Já deu um tom de verde aqui. Vou retirar aqui essa sujeirinha. Puxar o azul para frente para eu poder conseguir misturar aqui. Tirando o excesso do amarelo da espátula, né? Esse aqui é um azul bem escuro, tá? É o azul fitalo, mas você pode usar... Oh, perdão, gente, esse não é o azul. Esse aqui é o... Perdão, não é azul, é o gris de paine. Só que o gris de paine, ele tem um toque de azul. Então, quando ele mistura com amarelo, provavelmente vai ficar esverdeado, tá? Com certeza fica esverdeado. Aqui temos o marrom. O marrom é da Acrylex, então
Esse aqui ele tá um pouquinho mais firme, mas normalmente ele vem bem molinho, quase nem precisa pôr óleo. Ok? Então temos aqui todas as cores. Quem está trabalhando com tinta acrílica, novamente, não coloque todas as tintas por enquanto, só azul, carmim e branco. Se você estiver pintando em casa, você vai usar uma paleta como essa, uma paleta, e aí você vai fazer as misturas aqui na parte que não tem a tinta ainda, ó, vai fazer as misturinhas aqui, tá bom? Porém, eu vou fazer aqui, ó, nessa parte aqui dessa paleta aqui, por quê? Paleta não, aquela placa de MDF eu uso para colocar as tintas, porque eu faço as misturas lá no MDF, que fica mais fácil para vocês visualizar. Se eu ficar usando a paleta aqui, fica difícil a visualização das misturas, tá? Eu tô colocando ali. Coloquei o branco, esse é o azul fitalo-cianina, você pode usar o azul fitalo ou azul da Prússia, pode ser o azul cobalto, tá? O azul cobalto também fica muito bonito. Mas nesse caso aqui o carmim, tá? Carmim. Vermelho, seu vermelho cádmio escuro, um vermelho muito bonito esse. Laranja, esse laranja é o laranja da cor Fix, tá? Você pode pegar um alaranjado ou um tom de vermelho alaranjado também, mas esse laranja é impecável, ele é maravilhoso, ele dá uns acabamentos lindos. Esse é amarelo claro, cádmio, pode ser amarelo claro permanente, que é muito bom também, pode ser amarelo indiano. Gris de Paine e marrom Van Dyck. Então, olha só, nós vamos coloquei aqui branco titânio, azul fitalo, carmim, vermelho de cádmio escuro, laranja, amarelo claro, gris de paine e marrom. Tá? Então, quem estiver pintando com acrílica, por exemplo, laranja e o vermelho, não precisa por hoje, porque praticamente nós não vamos usar ele, tá? Só as outras cores, tá? O amarelo, gris de paine, marrom até que vai usar, mas pro final da aula, tá bom? Você tem tinta acrílica, você tem que ir colocando de acordo com o que você vai usar, não pode colocar tudo lá porque ela vai secando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui a fazer a mistura. Primeiro o céu, né? Depois aqui aqui a parte das montanhas, né? E depois aqui o primeiro plano. Ó, você vai precisar de um paninho, tá? Para limpar o pincel ou um papel toalha, pode ser qualquer coisa que você tiver perto aí para você poder fazer a limpeza dos pincéis, tá? Nós vamos pegar aqui o número 18 e o número 8, tá? Que é a numeração que eu passei para vocês. Se você tiver algum outro número de pincel, quiser usar, pode usar também, sem problema nenhum, tá? Mas com apenas esses dois dá pra gente fazer tranquilamente. Escolher aqui um pincel que esteja mais macio. Esse aqui tá... esses dois aqui, ok? O número 18, o número 8 e uma espátula de plástico. Não precisa ser espátula de metal, certo? Vamos fazer as misturinhas ali naquela parte branca do MDF pra... Bom, esse menor a gente vai usar mais na parte das flores, para fazer alguns detalhes. Azul e branco, né? Aqui nós vamos fazer umas misturinhas para fazer o céu. Então, assim, se você quer um azul bem clarinho, coloque muito branco, pouquíssimo azul. Ó, vou colocar uma quantidade bem maior de branco, coloquei uma pontinha de carmim. Carmim e azul vai dar um tom de lilás, que
que eu acabei de fazer aqui agora, tá? Um tom de azul claro, um tom de lilás. Podemos ter mais uma cor. Tô pegando aqui aqui eu vou fazer um tom mais escuro, né? Uma tonalidade um pouquinho mais forte. Azul, um pouquinho de carmim e branco. Tirei o excesso aqui no pano. Esse tom de azul clarinho, eu quero ainda um azul ainda mais claro, quase branco. Aí eu peguei um pouquinho dele, coloquei na parte de cima e acrescentei bastante branco, ou seja, ficou bem mais clarinho. Então, temos aqui 2, 3, 4 tonalidades. Todos bem clarinho, tem um azul clarinho, tem esse tom de lilás, tem um lilás um pouco mais escuro. Dá pra gente fazer muita coisa já aqui nesse céu. Vou pegar o pincel número 18, dei uma molhadinha, aqui eu tenho óleo de linhaça, tá? Porque às vezes o pincel fica guardado, fica meio ressecado, então sempre dá uma molhadinha nele, com olhinho de linhaça, tira o excesso. Olha só, vou fazer uma marcaçãozinha aqui, para facilitar para vocês, tá? Essa parte de cima eu vou pintar, vou deixar um pouquinho mais escuro, e aqui embaixo eu vou deixar bem clarinho, tá? Escuro que eu digo, não é escuro, mas é um tonzinho um pouquinho mais forte. E embaixo vai ficar quase branco, bem clarinho mesmo. Pincelzinho número 18, vou pegar esse tom mais forte aqui. E aí eu vou pegar esse aqui com este, tá? Vou fazer uma misturinha assim, ó. E vou pincelando, tá? Eu vou deixar esse lilás aqui para aplicar mais aqui na parte de baixo, tá? Então, essa parte de cima, eu já vou mesclando, vou colocando esse médio, esse mais escuro e esse bem clarinho. Então, esses 3 tons aqui, basicamente, o que eu vou fazer aqui. Só que eu não vou fazer tudo de uma cor só e depois aplicar os tons, as manchinhas de luz por cima, porque o céu, eu vou fazer um céu já todo trabalhadinho, né? Todo manchadinho, com aspecto que tivessem nuvens, assim, um céu nublado, né? Então, eu já posso fazer ele já manchando. Se eu fosse fazer um céu completamente sem nuvens, aí seria vai e vem com o pincel, uma pintura mais lisa. Mas nesse caso aqui, eu já vou deixando as marquinhas da pincelada, tá? Então, por isso, eu vou pegando uma cor, vou pegando outra, que assim já vai criando um certo movimento. A tinta, procura pegar mais na ponta do pincel, para não lambuzar tudo de tinta aqui, e aí você ficar meio perdido ali na hora de colocar as cores e fazer muito... Acaba que tendo que toda hora ficar retirando o excesso no pano e tudo mais. Então, procurar pegar mais na ponta, porque aí você coloca, faltou, você pega mais, certo? E o pincel, procure pegar o pincel do meio do cabo para trás, tá? Assim, você vai ter mais liberdade, você vai conseguir visualizar melhor o que você tá fazendo, ao invés de ficar assim, segurando muito em cima, certo? Você tem uma visão melhor. E uma outra coisa, você começa a treinar a sua mão, pro peso da sua mão vir para baixo, né? Não ficar passando esse peso da mão para a tela, tá? Que assim a pincelada fica mais... na verdade, fica mais difícil de conseguir fazer toda a criação do volume quando você pesa muito a sua mão na tela, porque aí, ao invés de depositar a tinta, você acaba retirando a tinta da tela, enfim. O correto é usar o pincel um pouquinho só inclinadinho assim, tá? No fundo, a gente dá uma apertadinha um pouquinho no pincel contra a tela, pressiona um pouquinho mais, não tem problema. Nos acabamentos, a gente costuma fazer uma pincelada um pouco mais leve por cima.
Mas normalmente no fundo, para preencher bem, a gente acaba assim, apertando um pouquinho mais esse pincel contra a tela, né? Se tiver muito difícil de deslizar a tinta, pega mais tinta, pega um pouquinho de óleo, tá? Bom, nessa parte, vou pincelar toda essa parte de cima. Você percebe que as pinceladas são pequenas, né? Porque eu tô fazendo um movimento de nuvem, sabe? Poderia fazer um céu aqui todo liso, né? Pincelado toda lisa e depois trabalhar esse movimento da nuvem. Mas eu já quero fazer trabalhando esse movimento da nuvem, tá? Tem algumas partes, olha, que você pode colocar um tom mais, um pouquinho, esse tom médio aqui, né? Que eu tô usando, que é um lilás, que por sinal ficou muito bonito. Então, vou colocar ele mais aqui no canto, ó. Pincela para um lado, para o outro, para diversos lados, tá? Vai movimentando o pincel para diversos lados. Não fica passando ele somente de um lado, não, tá bom? Então, é legal essa técnica aqui, ó, essa maneira de pintar o céu, porque ele basicamente sai assim, sai pronto já, né? Muitas vezes, se você quiser colocar depois mais nuvens, trabalhar mais, tudo bem. Mas ele fica bem bonito mesmo, ó, ele já vai ficando todo manchadinho, já vai ficando com aquele aspecto de nuvenzinha, tá? Fazer mais aqui, que já acabou, né? Eu fiz pouco. Branco, uma pontinha de azul, uma pontinha só, viu, gente? Que é uma cor clara, não é por muito. E uma pontinha de carmim. Carmim e azul, dá um tom de lilás muito bonito. Olha só, você faz, se você achar que tá muito escuro, você pode adicionar mais branco, tá? Continuando aqui. Você percebe que na medida que eu pego uma cor e pego outra, ele vai ficando mesclado, né? Vai ficando com 2 tons, 3 tons, então acaba isso já criando a forma da nuvem. Ó, para um lado, para o outro, movimenta o pincel, ó, não pressiona o pincel, não segura muito fortemente o pincel, você movimenta o pincel para um lado e para o outro. Aqui a gente vai preenchendo todo esse espaço primeiro, né? E logo depois eu já vou fazer aqui nesse restante aqui do céu, tá bom? Pego o azul claro. Em alguns lugares, ó, você pode, se você achar que não tá bom, pode passar por cima novamente, tá?
que nesse pedaço também eu posso... Na verdade, olha, esse pedaço que eu fiz uma marcação, mas eu não vou deixar marcado, tá? Eu fiz só para quem tá acompanhando, fazendo junto, não ficar muito perdido, né? Para você poder saber mais ou menos que altura você vai deixar um tom mais claro. Então, mais ou menos nessa parte aqui, a gente vai fazer um pouquinho mais iluminado. Na verdade, são nuvens brancas, né? Não é mais na questão de iluminação. As nuvenzinhas aqui estão aparecendo mais e tal, então eu vou deixar toda essa partezinha aqui um pouco mais branca, né? Na verdade é um azul bem clarinho, mas quando olha aqui, ó, parece branco de tão claro, né? Mas não é o branco puro, é um azul bem clarinho. Olha que legal que vai ficando, né? Já vai criando aí um movimentozinho da nuvem, né? Movimentos pequenos. Movimentos curtos. Aqui próximo da montanha você pode ir encostando ali só. Peguei lilás, né? Aqui embaixo eu já vou colocando, em vez de eu pegar aquele azul mais escuro ali, aquele lilás mais escuro, eu pegar aqui, ó, um lilazinho claro, pego o azulzinho claro, então vai ficando já mais suave aqui nessa parte. Vou apagar aqui essa linha, gente, que eu até tinha, de verdade, tinha me esquecido de apagar, tá? Porque essa aqui é a linha de referência. Na casa de vocês aí, se você estiver pintando junto, não precisa deixar esse carvão aqui tão forte assim, tá? Você pode passar um pincel, alguma coisa aqui, ó, ou dá até uma apagadinha. Olha só, gente, tô apagando aqui, ó, só para vocês verem como é fácil apagar o carvão aqui em cima dessa preparação da tela, tá? Eu não vou apagar, né, obviamente, porque vocês precisam me acompanhar. Voltando aqui, olha. Quem tá pintando com tinta acrílica, faz uma quantidade menor de mistura e depois, quando faltar, coloca mais, faz mistura novamente. Porque aqui eu tô pintando com tinta óleo, então não tenho pressa, porque essa tinta minha não vai secar tão cedo, né? Aliás, demora dias para secar, então posso fazer tranquilamente. Ó, a gente tem a chance de fazer um céu, como eu tô fazendo aqui, e já deixando ele pronto, basicamente. Eu não preciso voltar aqui e ficar colocando mais nuvens, né? É logicamente que depende do resultado que eu quero. Se eu quero um céu com as nuvens bem branquinha, ou um céu mais, um tom mais escuro, muitas vezes eu passo um tom mais escuro, depois eu venho fazendo os detalhes por cima, então depende muito. Mas esse aqui é um céu um pouquinho mais básico mesmo, fazendo de maneira que já vai ficando basicamente pronto aí, não precisa nem voltar, refazer, tá? Percebe? Tudo, gente, na pintura é questão de pinceladas, é você fazer uma mistura bacana, que combine, e na hora de pincelar, você fazendo esse movimento que eu tô fazendo, olha, tá? Você precisa compreender como é esse movimento da pincelada. Você sabendo isso, facilita e você vai pintar, né, qualquer coisa, basicamente, porque a pintura é essa a base da pintura, é você saber fazer as misturas, uma combinação e a pincelada. É um movimento da pincelada, né, que vai criando o que você quer representar. Então, aqui são pinceladinhas curtas,
um movimento como se eu estivesse fazendo pequenas vírgulas, olha só, esse movimento, e eu vou intercalando, eu pego uma cor, pego outra, pego uma cor, pego outra, e ele já vai, através das cores e o movimento, ele vai criando esse volume, vai criando essa forma, tá? Olha só. Então, é pura observação e percepção, tá? E treino, obviamente, né? Você tem que botar a mão na massa e fazer. Branco, né? Se eu quero que destaca um pouco mais, eu coloco branco, tá? Tô quase finalizando aqui o céu. E a gente já vai começar a fazer aqui as montanhas. Gente, é tão gostosinho, né? É tão gostoso, olha. Vocês devem estar pintando junto aí. Pode fazer com calma, tá? Se não der para você ir fazendo exatamente junto, não tem problema. Dá uma pausinha, assiste depois. Dá uma pausa que eu digo, dá uma pausa na apresentação. Se você está assistindo aí depois, você consegue pausar, depois você para, aí você pinta um pouco, aí adianta, assiste um pedacinho, pinta, assiste, pinta, tá? Ou se conseguir pintando junto também, ótimo, tá bom? E finalizamos aí o céu. Só tô dando uns retoques aqui no meio, você vê que ficou algum lugar faltando tinta, você passa novamente, tá? Passa um pouquinho mais de tinta. Aqui nessa parte aqui, olha, é uma montanha bem distante, depois tem as mais próximas, tá? Vamos misturar aqui um pouquinho de gris de paine com branco. Esse gris de paine é um preto cromático, na verdade, tá? Gris de paine com branco e um pouquinho de azul, tá? Vou fazer um azul meio acinzentado, certo? Ó, passa na tela para você ver se tá bom, né? Porque se você não passar um pouquinho na tela, você não tem noção da cor. Você vai contrastar com aquela cor que já está na tela, né? Se vai ficar bom, se não vai, é só passando um pouquinho para perceber. Então, fez a cor, dá uma pinceladinha na tela pra... Olha, tá vendo? Achei que tava muito claro, daí eu acrescentei um pouquinho mais. Aqui é um cinza bem clarinho, ó. Já vou preencher aqui. Peguei só uma pontinha a mais de gris e já vou preencher esse pedacinho aqui já. Pode deixar um pouquinho mais claro no topo, né, da montanha. É quase sumindo mesmo, sabe? Ela vai estar quase sumindo ali no meio das nuvens, tá bom? Então, eu não quero que ela se destaque muito. Aqui na parte de baixo dela, a gente coloca um pouquinho mais. Paninho, sempre paninho na mão, para limpar o pincel, para tirar o excesso. Ou você usa papel toalha. Eu adoro um velho e bom paninho. Eu acho que ele adere melhor e não fica toda hora, tem que estar trocando. Se você pega um papel toalha, a todo momento você tem que pegar mais papel toalha e fica encharcado. Aqui tem um pouquinho de branco, um pouquinho mais acentuadinho, ó. E pronto, agora vamos passar para essa outra parte aqui, ok? Nesse movimento aqui, ó, nesse sentido, tá?
marrom, gris de paine, tá? Marrom e gris. Você vai misturar os dois com branco, viu, gente? Com branco, ó, dá um tom de marrom meio acinzentado, tá? Essa é a cor. Então, se você tiver um sépia, misturar sépia com branco, vai dar basicamente essa cor aqui. Que é uma cor muito bonita o sépia. Ultimamente não tô usando muito ele não, mas o sépia é uma cor muito bacana, dá pra gente pintar umas coisas bem legal com ele. Passei na tela para perceber o tom. Vou fazer mais uma tonalidade. Nessa eu coloquei o gris de paine com azul e marrom. Então aqui tem 3 cores. Tem o azul, tem o gris de paine e tem o marrom. Juntei os 3. E aí nele eu posso colocar o branco, se eu quiser, para ficar mais claro. Ok, a cor tá bem interessante. Se tiver muito escuro, depois a gente vai clareando. Umedeci o pincel com óleo. Continuando aqui na montanha. As pinceladas aqui, ó, você pode... são pinceladas longas, tá? Você percebe que eu tô passando, puxando, né? A gente tá trazendo essa pincelada no sentido da montanha, tá? É uma demão só de tinta, vai ficar um pouquinho manchado, já vai criar um pouquinho de forma, mas a gente vai trabalhar essa montanha depois, nas próximas aulas, tá? Então, é apenas primeira demão de tinta, primeira camada, que vamos dizer assim, né? Aqui nesse canto pode deixar um pouquinho mais escuro. Aqui no finalzinho dela, aqui onde já vai começar o campo de flores, aí eu vou deixar um pouquinho mais clara. Ó, você vai pegando uma cor, pegando outra, né? Aqui eu peguei o tom mais clarinho, pegar o médio, pega o escuro. Percebe que tem 3 tons ali, né? Que eu fiz um claro, médio e um pouquinho mais escuro. Então, o médio e o escuro, às vezes eu pego um e pego o outro, que aí já vai dando uma misturadinha aqui, ó, tá? Vai ficando já uma certa mescla, né? Já vai ficando um certo movimento aqui, tá bom? Aqui eu tô fazendo um tonzinho de lilás, um cinza meio lilás. Você pode pôr o gris de paine, um pouquinho desse tom de marrom que já tá preparado, tá? Tons clarinhos. Coloquei mais um pouquinho de branco. Vou botar um pouquinho de azul claro também. Bem no topo aqui, ó, eu deixei bem clarinho. Um pouco mais iluminado, vamos dizer assim, né? Peguei um pouquinho de gris de paine com azul e tô passando aqui por cima, tá? Marrom, um pouquinho de branco.
Clareei um pouquinho mais o topo da montanha. O tom de marrom clarinho, ó, já coloquei ali, já deixei com umas marquinhas. Achei que ficou um pouquinho claro aqui no canto. Tô acrescentando um pouco mais desses tons um pouquinho mais escurinho. Então, peguei um pouquinho de violeta, coloquei um pouquinho mais de azul. Quero um tom mais azulado, tá? Gris de Paine com azul, né? Esse azul, olha, se eu passar ele aqui, vai ficar muita cor do céu, né? Olha só, se eu colocar um pouquinho de Gris de Paine, ele já fica um azulado mais acinzentado. Olha só pra você ver a diferença. Quebra um pouco aquele tom de azul muito vibrante ali, sabe? Deixa eu quebrar um pouquinho o tom. Tô usando aqui, ó, tô colocando o Gris de Paine, que é esse tom de cinza, misturando com esse tom de azulado, tá? Aqui, olha, é do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá? Na outra montanha, né? A gente segue o movimento da montanha aqui meio que em diagonal. E vai colocando umas pinceladas maiores, aí coloca algumas manchas mais claras por cima, ok? Não esqueçam de pegar sempre pouca tinta no pincel. Logicamente que não muito pouco, né? Senão você vai ficar... dá uma pincelada e já tem que pegar mais. Então, não muito pouquinho também, mas... saber uma quantidade razoável aí, né? Pra não ficar pegando muita tinta, senão acaba extrapolando aí, certo? Bom, agora chegou a hora da gente fazer toda essa frente aqui, toda essa parte aqui onde vai ser o campo de flores, tá? Então, eu vou preparar as cores, tá bom? Isso aqui a gente vai finalizar hoje, vou fazer todo o fundo aqui, tá? E aí, nós vamos esperar secar esse fundo para depois fazer os acabamentos. No final da aula que eu te explico melhor, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer algumas partes, eu vou fazer tons mais escuros, algumas partes tons mais claros, tá? Não vou fazer uma cor só não, então ele vai ficar bem trabalhado aqui já o fundo, já para criar um certo volume, tá? Para depois a gente fazer as flores por cima, quando isso aqui tiver seco, tá bom? Bom, a Gris de Paine com azul, um pouquinho de marrom também, tá? Só os 3 tons mais escuros que eu tenho aqui, eu vou colocar por enquanto, tá? Esse marrom, ele ajuda a quebrar um pouquinho aquele escurão ali do azul e do Gris de Paine, tá bom? Limpei a minha espátula. Agora, vamos ver que cor que eu vou colocar. Amarelo, marrom
tá? Não precisa misturar muito, não, tá? Porque se ficar um pouquinho, a cor não ficar bem misturada, quando vem aqui na tela ela vai ficar mais manchadinha, vai ficar até melhor, tá? Esse eu coloquei marrom e gris, agora marrom e amarelo, agora eu coloquei azul e amarelo. Azul e amarelo vai dar um tom de verde. E aí eu coloco marrom também, só pra quebrar aquele tom de verde muito vibrante, né? A gente deixar ele mais neutro aqui. Essa mesma cor eu posso botar lá na frente, a cor que foi preparada, coloquei mais amarelo e um pouquinho de branco. O que aconteceu ali? Ficou um verdinho bem claro, inclusive ficou bem, né? Então temos aqui 4 tonalidades, dá para trabalhar muito bem nessa parte. Então, só recapitulando, gente, essa última aqui foi amarelo com azul, ficou verde, né? Branco, e agora eu tô colocando um toquezinho de marrom, tá? Toquezinho de marrom. Mas coloquei pouquíssimo azul, porque você percebe que puxou bastante pro amarelo, né? Esse aqui é o pincel número 18. Vamos continuar com o pincel número 18. Porque o número 8 vai ficar muito pequeno. Então, continuamos com o número 18 aqui, tá bom? Tô limpando um pouco o pincel, tirando o excesso da tinta que tinha nele. E agora, em vez de fazer vai e vem com a pincelada, eu vou puxar assim, ó, na vertical, tá bom? Que é o sentido que vai ficar as flores depois, tá? Pode fazer na horizontal, pincelada? Pode, mas assim vai ficar melhor. Então, pinceladinhas curtas, tá? Então, aqui, ó, vem as flores depois, aí vai ficar bem melhor já fazer dessa forma aqui, tá? Não é pra pincelar pinceladas grandes, tá? É pra pincelar pequenininho, ó, bem pequenininho mesmo, pinceladinha bem curtinha. Nossa, essa cor ficou muito escura. Vou colocar mais amarelo, colocar um pouco de marrom, tá? Porque ela ficou extremamente escura. Não quero tão escura assim. Vou tentar espalhar aqui um pouco a cor, né? Uma coisa importante de vocês saberem é aqui, ó, mesmo eu passando várias tonalidades, né? Eu não vou deixar uma manchinha de uma cor, uma manchinha de outra, uma bolinha de cada cor. Eu vou sempre pegar uma de um lado, tá mais escuro, do outro tá mais claro. Eu vou levar de um lado pro outro a tinta, percebe? Tá? Então, tem lugares aqui que vai ficar mais claro, tem lugares que vai ficar mais escuro. Por aqui, assim, eu vou deixar mais escuro, porque é onde nós vamos colocar as flores vermelhas, principalmente, precisa estar um pouquinho mais forte o tom. E os tons mais clarinhos, onde vamos colocar as flores amarelas, branca talvez, não sei. Então, ao invés de deixar, ó, uns círculos, né, de uma cor e um círculo de outro, você pega, passa a cor de cima para baixo e a de baixo para cima. Então, você já dá aquela unida ali nas cores, né? Fica uma cor. Aqui, você vai pegando uma cor, pegando outra. Não precisa ficar muito preocupado em, ó, tô pegando marrom, tô pegando esse mais escuro, tá? Então, onde tiver mais escuro assim, você pega esse primeiro tom, que é meio esverdeado, escuro, né? Pega o tom amarronzado, pega um, pega o outro e já vem pra tela, que aí você consegue fazer uma certa mescla de cor, sem deixar muito dividido, sabe? Eu não quero uma mancha de uma cor, uma mancha de outra. Ela vai meio que se misturando uma com a outra, né? Nessa parte aqui de cima, eu vou colocar uns tonzinhos de marrom, mas vou colocar também aqueles tons esverdeados, tá? Então, aqueles esverdeado um pouquinho mais pro fundo, marronzinho meio esverdeado pro fundo, porque é para dar um pouco mais de distância.
Então, o escuro, esses tons mais escuros, eu vou pôr um pouco mais aqui no plano, no primeiro plano. Na verdade, toda essa parte aqui tá no primeiro plano, né? Só que tem aquela parte ali da linha do horizonte que ela vai se distanciar um pouco mais. Então, a parte mais escura, na verdade, é onde eu vou fazer as flores vermelhas, que eu preciso de um fundo mais escuro. Onde tô colocando aqui, ó, exatamente onde eu tô colocando agora, eu vou fazer umas flores amarelas. Então, esse esverdeado meio amarronzado é onde eu vou fazer os tons de flor amarelo. Tá? Mais ou menos, tá? Não é assim certinho, não, senão fica esquisito, né? Tem que ir colocando uma cor e colocando outra. Ali no finalzinho eu já tô colocando uma pontinha de branco só para dar uma quebradinha no verde, para ficar um pouquinho mais claro ainda. Bem lá distante, né? Dá aquela sensação de distância. As pinceladinhas, gente, olha, tá percebendo como eu tô fazendo? É um movimento na vertical, só que pinceladinhas curtas. A tinta aqui, ó, não tô deixando a tinta muito grossa, tá? Ela foi diluída de uma forma que ela ficou fácil de deslizar na tela. Aqui, nessa parte mais ou menos, eu quero deixar um pouco mais escuro também, que eu acho que vou fazer nessa parte um pouco de flores vermelhas por aqui assim, tá? Aqui eu posso até colocar um pouquinho de violeta, né? Colocar umas flores brancas depois. Aquelas flores bem pequenininhas, sabe? Tipo flor do campo, branquinha, talvez. Não sei ainda, tá? Mas eu acho que eu vou fazer mais as amarelas e amarelinhas e vermelhinhas. Vai ter algumas branquinhas só meio perdidas aqui no meio das amarelas. Olha só. Peguei um pouquinho do tom acinzentado, agora eu tô pegando aqui o marrom com verde. Marronzinho, pra dar um... Que aqui eu tenho que escurecer um pouquinho mais, né? Que eu falei que eu ia escurecer. Ó, vou fazer mais do verdinho que acabou. Coloquei amarelo com grease paint, um pouquinho de marrom. Deu um tomzinho meio esverdeado, agora ficou mais marronzado, né? Vou pegar um pouquinho de azul, que ele puxa mais pro verde. Passa na tela para ver se ficou legal o tom, tá bom? E vamos que vamos. Eu tinha dito que ia deixar escuro aqui, mas a princípio vou deixar nessa cor. Depois, se for preciso, a gente escurece um pouquinho, tá? Tomzinho meio alaranjado. Escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Nessa base aqui. Bem no comecinho aqui, né? Embaixo.
aqui um pouco mais esverdeado. Percebe que uma cor, ela vai entrando na outra, né? Então, você não deixa as cores muito sozinha não, tá? Vou fazer lá no fundo, tom amarelado. Quase finalizando aqui o fundo, né? E é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai finalizar esse fundo. Olha que cor linda esse alaranjado. Depois isso aqui vai sumir, na verdade, né? A gente vai criar as flores em cima desse fundo aqui, vamos fazer flores. Então, vai meio que sumir, mas que tá bonito, tá. Marrom, vamos lá, botar mais um pouquinho de marrom com verde. Uma coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, não fica... Onde vê que tá bom, para de mexer. Se você ficar passando muito pincel em cima, se você estiver pintando com tinta óleo, vai ficar totalmente lisa a sua pintura. E você tá vendo que percebe que tá ficando manchadinho? A ideia é que fique manchado mesmo, ok? Pincel, tô usando aqui praticamente, no fundo todo, na verdade, eu só tô usando o pincel número 18, tá? Então, quem não tem o número 18 pode usar o número 20, um número aproximado. Essa tela aqui, lembrando que essa tela é 40 por 60, tá? Se for uma tela maior, você precisa de um pincel maior. Se for uma tela menor, pode ser esse tamanho ou até um pincel menor, talvez. Colocar mais um pouquinho de marrom na misturinha. Acrescenta aqui na misturinha um pouquinho de marrom. E tô colocando em alguns pontos, eu achei que ficou meio claro, eu tô dando umas pinceladas, tá? Só pra dar uma escurecida em alguns pontos. Separei aqui, ó, essa partezinha de cima. Eu deixei um espacinho ali, vou colocar um pouco mais escuro. E aqui embaixo no cantinho também, ó. Pega bem lá no cantinho da tela. E separa um espacinho para escurecer. Você percebe aqui o que tá criando esse movimento aqui. Você percebe que já tem um certo volume, né? E é diferente de pegar isso aqui tudo que eu tô acabando de fazer aqui no canto. Praticamente já tá pronto, né? Só falta um pedacinho. É diferente eu pegar isso aqui tudo e pintar basicamente de uma cor só, ou que seja duas cores, né? Então a gente fez várias misturas. Isso, por mais que vai fazer as flores por cima, a gente precisa de um fundo.
de um fundo bem trabalhado. Um fundo bem trabalhado, a primeira etapa da pintura bem trabalhada, ela facilita e também, obviamente, que fica um trabalho muito melhor, né, quando você vai para o acabamento com o fundo bem preparado, né, uma primeira etapa bem feita, certo? Então, é muito importante essa primeira etapa. Então, a gente tá aqui, ó, fiz aqui nos dois cantos, né, duas partezinhas ali um pouquinho mais escura para dar um certo contraste, enfim. E você vê que ali na parte onde divide a linha do horizonte, né, do primeiro para o segundo plano, eu não deixei praticamente divisão nenhuma, né, eu meio que misturou a cor da frente com as montanhas. Então, essa é uma fusão das cores, a gente faz a fusão da cor para que fique mais natural. Então, essa pintura aqui, já finalizei praticamente. Tô dando um retoquinho ou outro aqui, ó, em alguns lugares, jogando um tom mais esverdeado por aqui. E o que que vai acontecer? Isso aqui eu vou deixar secar, tá? Eu vou deixar secar essa pintura pra gente fazer as flores por cima, tá? Fazer as flores por cima. Quem ainda não tem não tem hábito de pintar flores, se preocupa não, porque essas flores aqui elas não são tão muito detalhadas, porque elas estão um pouco mais distante, né? Então tem partes ali que a gente vai fazer umas batidinhas onde define que são flores, né? E aí amanhã eu explico direitinho para vocês na aula. A gente vai fazer a preparação das cores para começar a pintar essas flores aqui nesse primeiro plano, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais na montanha, fazer uns detalhes de luz e tal, e só na parte da montanha e aqui na frente. Mas as flores, tem bastante flor para pintar, então assim, não vai ser amanhã que nós vamos terminar. Nós vamos terminar na quarta aula, mas amanhã grande parte será feita amanhã, tá? Grande parte será feita amanhã, tá bom? Então, uma coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês agora é a maneira de limpar o pincel, tá? Primeiro eu vou te mostrar se você estiver pintando com tinta acrílica. Tinta acrílica à base de água, então você limpa com água. Eu tenho aqui num pote um pouco de água, tô limpando, tô tirando o excesso dessa tinta. Então, digamos que você tá pintando, tá indo em processo aí, no processo da pintura. Você pode sim tirar o excesso da tinta, olha só. Para usar uma outra cor, você pode limpar aqui na água. Não precisa lavar com sabão, porque você ainda tá pintando. Então, você vai lá, continua pintando, apenas tira o excesso na água. Quando você finalizar a pintura, aí sim, você vai na torneira, pega aqui a sua mão, faz esse formato de conchinha e faz esse movimento circular embaixo da torneira, coloca detergente, lava bem lavadinho com detergente ou com sabão mais neutro, se você preferir. Passa um pouquinho de creme de cabelo ou condicionador para hidratar um pouquinho esses pelos. E enxagoa, né? Enxagoa também o hidratante. Coloca no paninho, tira o excesso de água e deixa secar em cima da mesa com os pelinhos aí todo bem alinhadinho, tá? Então esse é o processo da limpeza quando você pinta com tinta acrílica, ok? Com a tinta óleo, digamos que eu tô aqui pintando, ok? Tô com o pincel sujo e eu quero trocar de cor. Uma cor muito diferente uma da outra, certo? Coloquei aqui um pouquinho de diluente. Se você quiser, pode pôr num potinho com tampa, onde você vai fazer a limpeza e toda vez que você for pintar, você pode usar o mesmo diluente, a não ser que ele esteja muito sujo. Mas ele cria uma crosta embaixo e vai ficando aquele diluente mais limpo na parte de cima da sua embalagem, do seu vidro. Então, tiro o excesso, limpo no paninho e continuo pintando normalmente, tá? Ó. Quando você finalizar a pintura, você vai tirar bem o excesso da tinta nesse diluente. Tira bem o excesso mesmo.
vai embaixo da torneira com esse pincel, coloca um detergente ou que seja um sabão neutro, lava bem lavadinho, igual eu acabei de mostrar em movimento circular, passa um condicionadorzinho de cabelo ou creme que seja, enxagou novamente, tá perfeito o seu pincel. Limpinho, pronto para o próximo uso. Jane, eu preciso limpar o pincel se eu vou pintar amanhã. Sim, acabou de pintar, é hora de limpar os pincéis, não deixa para amanhã, tá bom? E aí, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa segunda aula da semana. Olha só, eu queria falar aqui bem rapidinho para vocês sobre os 3 erros muito comuns que as pessoas que estão iniciando cometem, tá? Olha só, um dos primeiros erros é você não preparar, não fazer a paleta de cores e principalmente não usar a espátula. Você viu aqui na aula de hoje, bem no comecinho, fazendo as misturas, misturando lá o óleo de linhaça, preparando as cores, tudo com a espátula, tudo certinho. As misturas, né, do escuro para o mais claro, fazendo degradê de tons, né, a sequência ali das misturas é extremamente importante que faça isso. Principalmente quem está começando a pintar tela, quem ainda não tem o domínio das cores, o domínio das pinceladas. E por que, minha gente, que precisa? Porque o que acontece? Normalmente, no início, a pessoa pega lá as cores, coloca na paleta, pega com o próprio pincel, faz a mistura mais ou menos ali e já vai direto para a tela. O que acontece? Fica muito mais difícil de você assimilar as coisas, né, com relação às cores. É muito mais difícil. Então, quando você pega com a espátula, você faz um degradê de tons e aí você sabe a sequência que você deve aplicar na tela. Isso facilita muito na sua pintura. Aí sim você vai pegar habilidade, você vai dominar completamente as misturas de cores, você vai dominar a maneira de pincelar. Se você fizer esse passo a passo, precisa ser treinado. Dentro do treinamento Pintando Telas, faz várias pinturas, diferentes pinturas, né? Com esse degradê de tons que vai usando, e cada pintura são cores diferentes, sabe? E aí você começa a treinar, sabe? Toda as misturas que você precisa para fazer a paisagem, para fazer casarios, para fazer marinha. Então você começa a fazer esse treinamento e com o tempo você vai ficar com muita habilidade para fazer as misturas e para fazer as pinceladas. E aí você pode dizer, Jane, mas tem pessoas que pinta direto na tela, faz a mistura na tela mesmo, muitas vezes pinta até com os dedos, pinta com outras técnicas diferentes, mas porque a pessoa já domina a tinta ali, já domina as cores, já domina a pincelada. Então primeiro você tem que aprender da maneira correta para facilitar a sua vida. Depois, quando você tiver habilidade, você faz da maneira que você quiser. Esse é um dos principais erros de quem está iniciando. Segundo erro é escolher figuras muito difíceis para estar iniciando. Quem está iniciando tem que pegar uma coisa mais simples, sabe? Tem todo um processo até chegar nos mais difíceis, nos mais detalhados. Tem que entender isso, que tem esse passo a passo no aprendizado, né? E aí sim você vai pegar com muito mais facilidade. Terceiro erro é você pegar um pincel num tamanho que não é adequado para o tamanho da sua tela, né? Como por exemplo, se você pega um pincel muito pequeno para fazer um espaço que é muito grande, as pinceladas não vão ficar boas, elas vão ficar muito pequenininha, então é preciso de um pincel maior. Então cada tamanho de tela, né? Se você vamos supor que você pegou uma tela num tamanho médio aí, né? Num tamanho 40 por 60. Porém, você vai fazer o espaço ali do céu, é um espaço grande, então você precisa de um pincel maior. Tanto no tamanho do pincel, como na qualidade do pincel também. Se você pega um pincel que é muito duro, muito firme, você vai pincelar na tela, principalmente com a tinta óleo, você vai arrancar a tinta da tela, ao invés de depositar. E tem pessoas que falam, não, mas o pincel não influencia. Mas é claro que influencia. Se você pega um pincel
muito duro, você vai realmente arrancar a tinta da tela. E quem não tem experiência ainda, aí, meu amigo, não tem jeito, vai arrancar a tinta da tela, não vai ficar boa a sua pintura. Então tem que sim usar um pincel minimamente adequado para você fazer a sua pintura. Então hoje você teve a oportunidade de aprender aqui comigo um pouquinho dessa questão de fazer as misturas de cores, tá? E na última aula eu vou te falar sobre o curso fechado, uma grande oportunidade que você vai ter para você continuar e para você se tornar o meu aluno, tá bom? Então, gente, olha só, amanhã a aula vai estar demais, a gente vai começar a fazer esse campo de flores, as flores vermelhas, vai ficar maravilhosa. Então vem comigo amanhã para a terceira aula, não perca amanhã às 20 horas, horário de Brasília, teremos a terceira aula. Então, ó, quem tá assistindo aqui no YouTube, no chat, coloca seus comentários se você gostou. Aqui embaixo também, coloca aí seus comentários caso você tá assistindo, que já passou das 20 horas, tá bom? E na página também tem um espaço aí de comentários. E uma coisa que eu quero te dizer, se você ainda não tá participando do grupo do WhatsApp, aproveita e entra no grupo do WhatsApp, porque por lá eu mando o link das aulas todos os dias para vocês, tá bom? Um grande abraço, gente, fica com Deus, muito obrigado por terem participado dessa aula. Amanhã a gente se vê novamente. Tchau, tchau.